Olá, e aí, gente, tudo jóia? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, quem sabe? Beleza? Eu tô gravando essa aula para a gente trabalhar um pouco mais alguns conceitos que são colocados na primeira matéria, na primeira semana do PET de Sociologia. Essa aula é mais focada para o pessoal do terceiro ano. Mais para frente eu vou gravar uma para o primeiro ano também. E se Deus quiser, nós vamos tentar fazer isso semanalmente, ok? Vamos falar um pouco sobre trabalho, que é o tema que eles abordam nesse comecinho, tá? Nós vamos aprofundar alguns conceitos, falar um pouco sobre transformações de trabalho, tá certo? Sobre as necessidades e também falar um pouco sobre a visão de um dos principais nomes da sociologia. Os três são Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim, tá? Acho que vocês já sabem disso. Se você não sabe, anota aí. Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. Eles são como a Santíssima Trindade, como Pai, Filho e Espírito Santo, ou como Goku, Vegeta e... Não, Goku, Vegeta só dois. Quem é o terceiro? Shenlong, talvez. Ou como o Naruto, Sasuke e a Sakura. Ou como... Enfim, algum lugar que você acha... Como os três Senhores dos Anéis, beleza? Como o Han, a Leia e o Luke, de Star Wars. Eles são os três principais da bagaça, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre o que todo ser humano tem. Necessidades. Vamos lá? Necessidades. Comida, bebida, roupa, internet, energia elétrica, hambúrguer, pizza, Netflix, séries. Aquela ida marota ao cinema quando acabar a pandemia. Todo indivíduo ele vai ter necessidades. Essa criancinha bochechudinha, do cabelo arrepiado que você está vendo aí, japonesinha, possivelmente, ela vai ter necessidade de roupa, ela vai ter necessidade de comida, ela vai ter necessidade de brinquedos, vai ter necessidade de atenção, de educação. Ela vai ter várias e várias necessidades. Então, todo indivíduo vai ter várias necessidades no decorrer da sua vida. Essas necessidades vão variar, mas existem, sempre. E como eu vou suprir as necessidades? Meu querido aluno, você vai suprir trabalhando. É a realidade da nossa sociedade capitalista, é a principal forma de suprir as necessidades do indivíduo, é por meio do trabalho. Entenda isso. Não tem como você pensar uma sociedade capitalista sem estar pensando o trabalho, tá certo? É o que a gente está passando por esse período de pandemia. Se você conseguir analisar isso, é uma situação onde tem um problema de saúde muito grave, mas existe uma outra coisa que se coloca rivalizando com a necessidade além da necessidade da saúde, é a necessidade do trabalho. É uma pandemia que gera problemas não só da saúde, mas sim problemas econômicos, problemas relacionados ao trabalho. Fechar empresas, fechar lojas, ficar em casa, ter que se readaptar, reinventar a forma de trabalhar. Exemplo que estamos passando como professor e aluno. A gente não pode ir em uma sala de aula, a gente não pode estar num ambiente físico, que já fazemos isso há 30, 40, 50 anos. Então, é necessário reinventar essa forma. É necessário entender que é preciso trabalhar de um outro método para continuar trabalhando, tá certo? Então, o trabalho ele é extremamente essencial para suprir as necessidades, tá certo? Necessidades, desejos, vontades, tudo é o mesmo pacote, tá bom? Tudo vem do trabalho. E o trabalho, ele tem uma característica interessante que ele vai gerar uma hierarquia nas pessoas, tá bom? O trabalho que ela executa, ele vai hierarquizar a posição dela na sociedade. Vamos pensar o seguinte, esse cara que está com a marreta aí na imagem, você acha que ele recebe mais ou menos do que o programador da imagem anterior? Teoricamente, quase todo mundo vai ver a imagem e vai passar. Ele ganha mais. Por quê? Porque ele é branco, porque ele está em um escritório? Não, porque a gente vai ter a noção de que a atividade intelectual ela vai ter um valor maior do que a atividade braçal. Simples assim, ok? Mas, pessoal, o trabalho nem sempre foi essa belezinha que todo mundo deseja, que terão parabéns quando você consegue um, né, terceiro ano? Tá na hora já. O trabalho, por muito tempo, ele foi entendido como algo ruim. O trabalho, ele era dedicado ao escravo. Tanto que a palavra trabalho vem da palavra tripalium, a palavra latina, que é o nome desse instrumentozinho de tortura. Olha lá na imagem. Amarra os braços, amarra as pernas e vai esticando o caboclo.
vai esticando o escravo até ele fazer o que quer. É uma forma de tortura, é uma forma de penalizar. O trabalho ele era isso, ele era uma forma de penalização, ele era uma forma de subjugar alguém, tá certo? Só que hoje não, meu cara. Claro, é uma forma de subjugar também hoje, mas a gente aborda isso em um outro momento. Mas hoje o trabalho é algo extremamente aceito, extremamente desejável, tanto que ele é entendido como algo que dignifica o homem. Um homem desempregado, ele não tem dignidade, ele não é entendido como alguém digno pela sociedade. Ele é entendido como um ator, ele é entendido como um estorvo, ele é entendido como um peso, porque ele não trabalha, ele não consome, ele não gera nada, ele não produz nada. O trabalho tem a ver com a dignidade do homem, o trabalho tem a ver com a dignidade do indivíduo. Tanto é que o nosso desejo é like a boss, como ser como um chefe, é alcançar as posições mais altas em um trabalho, é chegar nos melhores lugares, ter os melhores salários e ter as melhores condições. Entenderam, meus caros, como era a questão? Tripalium, escravidão, algo extremamente ruim, se transforma em eu quero ser o chefe também dessa bagaça, tá? E como que ocorre essa transformação? Eu vou falar sobre um dos elementos, que é um sistema econômico, que é a forma de pensar o mundo, o capitalismo. O capitalismo ele vai promover o quê? Uma reorganização social, cultural e econômica na sociedade europeia. Ah, mais pessoas, sociedade europeia. Nossa sociedade brasileira, americana, canadense, mexicana, toda a sociedade ocidental, ela é baseada no padrão europeu. Todas as nossas raízes e essências principais vieram de lá. No Brasil com os portugueses, América com os ingleses e vários outros povos colonizaram várias outras partes do mundo. E essa forma de pensar coloca o trabalho como um modo de realização, não só individual, gente. O trabalho não é só para eu me realizar como pessoa, é para eu me realizar socialmente. O meu trabalho, ele vai me dar uma posição social, o meu trabalho vai me elevar socialmente. O meu trabalho vai me dar uma vantagens sociais, ele vai me fazer ser visto no meio da população, no meio de uma cidade, no meio de uma categoria de formas diferentes. Tá certo? Pense um pouco sobre como três profissões. Uma médica, um, um vendedor e uma empregada doméstica. Como que essas três profissões são tratadas? Percebe que o trabalho de cada um ele é visto de uma forma diferente na sociedade? Que o trabalho de cada um ele vai trazer recompensas diferentes na sociedade? Então a gente tem a ideia de que o trabalho ele é transformado de um instrumento de subjugar o outro, um instrumento que eu determinaria, você é escravo e você trabalha para mim, eu não trabalho, você que trabalha, para um outro instrumento que se torna condição de sobrevivência. Eu preciso trabalhar para sobreviver, tá certo? Um caminho para satisfazer as minhas necessidades materiais e imateriais. Tudo aquilo que eu preciso, seja coisas que eu posso comprar, seja coisas que eu preciso sentir, seja coisas que eu preciso compreender, seja coisas que eu preciso experimentar, eu consigo através do trabalho. O capitalismo ele coloca esse caminho, é pelo trabalho que você vai alcançar. Agora vamos entender um pouquinho o que Karl Marx vai falar sobre o trabalho. Ele é um dos três principais nomes da sociologia. Junto dele está Emile Durkheim e Max Weber, tá certo? Mas vamos nos atentar hoje mais ao que o Karl Marx vê sobre a noção trabalhista, tá bom? Ele vai entender o quê? Que o ser humano se apropria da natureza por meio da criação de um processo produtivo. E ele vai pegar aquela matéria-prima que estava na natureza, ele vai transformar ela em um produto. Ele vai colocar ela em um meio de criação, em um processo produtivo, tá? Por meio de máquinas, por meio de uma indústria, por meio de alguma forma que ele vai gerar valor com aquele instrumento, com aquela matéria-prima. Ele vai criar daquela matéria-prima um produto de valor que ele vai vender e ele vai ter o lucro em cima dele, tá certo? Então, esse processo ele sofreu transformações ao longo da história, esse processo de criação de algo, esse processo produtivo. Pensa o seguinte, uma empresa de carro lá, a primeira Ford, com o Henry Ford lá, quando ele cria a linha de produção, quando ele revoluciona todo o mercado industrial. Como era aquela empresa e a transformação que sofre uma empresa de carro hoje, da mais simples que seja.
o tipo de material, o tipo robôs, o tipo de ferramenta, o tipo de tecnologia, tudo sofreu uma transformação absurda ao longo da história, porque a sociedade foi se transformando, tá? A automação hoje existe a níveis que era inimaginável há anos atrás, tá certo? Belezinha isso? Agora eu quero que você entenda que a visão de Karl Marx ela é baseada numa realidade europeia pós-revolução industrial. Ele fala de um lugar que ele está vendo uma sociedade sendo, ele está vendo a desigualdade aumentando, ele está vendo as transformações aumentando numa Europa que ele está convivendo logo após o boom das indústrias, o boom da Revolução Industrial, tá certo? Ele vai falar algumas coisas, ele vai apontar algumas características, tá certo? Então, ele vai apontar algumas características sobre essa sociedade, tá? Ele vai entender, primeiro, a divisão social do trabalho sempre vai acompanhar o desenvolvimento da sociedade. Isso é algo que pode ser aplicado ainda hoje. Se for olhar, a divisão social do trabalho hoje, ela está muito relacionada à tecnologia, à informática, à internet. Há uns anos atrás, as principais empresas do mundo, elas eram do setor de petróleo. Há mais atrás ainda, elas eram do setor automobilístico, tá certo? Hoje são do setor de tecnologia. É a Apple, é a Amazon, é o Facebook, é o Google. Essas são as principais empresas. Percebe como o desenvolvimento da sociedade para uma linha mais tecnológica, para uma linha mais digital, vai fazer a divisão social do trabalho sofrer alterações? Vamos lá, então, outra coisa que ele fala é que a posição social do indivíduo está relacionada à sua posição no processo produtivo. O que quer dizer? Quanto mais eu tenho do processo produtivo, quanto mais dono eu sou do processo produtivo, melhor é a minha posição social. Um outro ponto que ele coloca, que a posse dos meios de produção está nas mãos da burguesia, tá certo? A burguesia, no caso, eu vou falar agora, ela é formada pelos donos, por quem detinha o dinheiro. E a força de trabalho está nas mãos do proletariado, dos trabalhadores. Só resta ele vender a sua força de trabalho. Tá? Então vamos lá, burguesia são quem? Os empresários, os banqueiros, os comerciantes, os industriais daquela época. Já o proletariado são os trabalhadores, aqueles a quem só resta vender a força de trabalho. Tá certo? O que é vender a sua força de trabalho? É o que a maioria das pessoas fazem. Eu vou a um lugar, tem tudo naquele lugar, tem as máquinas que eu preciso, tem o lugar que eu preciso, vem a matéria-prima, e eu vou lá, eu vendo a minha força de trabalho, faço aquela atividade, termino o dia, eu vou para casa. Entendeu? Como professor, eu vendo a minha força de trabalho. Eu chego e já tenho a sala montada, tenho as cadeiras, tenho o quadro, tenho o giz, tenho o pincel, no caso, tenho o ventilador, tudo. Eu chego e enquanto eu estou dando aula, estou dando a minha força de trabalho, estou vendendo a minha força de trabalho nisso, tá certo? E para fechar, Karl Marx vai falar que esse processo de trabalho, esse processo de produção vai ter três elementos. Primeiro é a força de trabalho, que é o potencial humano, o conhecimento, é a sua capacidade de fazer. O objeto de trabalho é o que é modificado pela atividade humana, é a matéria-prima. O minério de ferro é a matéria-prima que vai ser transformada em carros, em geladeiras, em micro-ondas, em várias outras coisas, tá certo? E os meios de trabalho. O meio de trabalho são o quê? São os instrumentos, é o espaço para a produção. A matéria-prima já foi moldada, já foi transformada nas placas, então elas começam a ser transformadas. Ela tem o local, que é esse galpão, tem as ferramentas, que são as ferramentas, e pessoas utilizando a força de trabalho para estar fazendo isso acontecer, tá certo? O produto final é o avião, tá bom? O produto final é a aeronave pronta. Agora eu quero explicar um pouquinho só os gráficos da atividade do PET, para vocês entenderem um pouco melhor na hora de responder. Vamos lá. Esse primeiro é sobre o rendimento médio habitual recebido do trabalho principal, segundo a cor, a raça e os anos de estudo. Então está falando aqui, quem tem 1 ano a 3 anos, 4 a 7 anos, 8 a 10 anos. 1 ano a 3 anos é o ensino fundamental, basicão lá. 4 a 7 é o fundamental 2, 8 a 10 é o ensino médio, 11 a mais já é curso superior e outras coisas a mais, tá? Então vai ter as remunerações relacionadas com isso. Só que essa tabela mostra quanto que os negros ganham com o mesmo rendimento de estudo
e quanto que o branco ganha com o mesmo nível de estudo. Belezinha? Entenderam esse gráfico? Essa tabela? A segunda tabela, ela vai falar sobre o impacto que a educação gera no trabalho, tá bom? Aí tem analfabetos, fundamental, médio, superior e pós-graduação. E o salário hora da pós-graduação, o salário médio da pós-graduação e das outras profissões, o tempo de trabalho, a chance de ocupação de um cargo, tá certo? Se for observar, quanto maior o estudo, maior a sua chance de ocupação de um cargo. Quanto maior o estudo, maior a taxa de ocupação na sociedade, tá certo? Uma pesquisa de 2007 do FGV, tá bom? Com base na tabela 1, com base na tabela 3, vocês vão responder as 3 perguntas, né, do PET dessa semana. Depois a gente tenta aprofundar um pouco mais em algumas características, em alguns conceitos. E quando as aulas voltarem, a gente continua ainda mais firme, tá? Esse ano é ano de Enem, esse ano é ano pesado. Está sendo um ano bem atípico, então continuem estudando. E fiquem em casa, tá bom? Até mais, pessoal!